A campanha Abril Verde chama atenção para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. No Brasil, o mês é marcado por ações de conscientização sobre a importância de ambientes corporativos seguros e saudáveis. Nos últimos anos, a saúde mental passou a ser pauta urgente dentro das empresas. Segundo dados da Previdência Social, burnout, ansiedade e depressão figuram entre os principais motivos de afastamento do trabalho. Para entender melhor os direitos dos trabalhadores e os deveres das empresas, nós vamos conversar com a advogada trabalhista e especialista em saúde mental, a Adriana Belantani. Boa tarde, Adriana. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Adriana, Abril Verde, essa campanha, né, ela fala sobre acidente de trabalho, essas doenças ocupacionais. Mas como que a saúde mental, ela se insere nesse contexto? Nos últimos anos, como você disse, né, tem um volume maior dessa discussão, porque começou-se a perceber que as pessoas adoecem por causa do trabalho. Adoecem não só fisicamente. Antigamente era ombro, coluna, cotovelo. Recentemente, pelo menos nos últimos 10 anos que eu tenho recebido no meu escritório, pessoas em adoecimento mental. E nas conversas, né, a gente procurando ver o que estava acontecendo, realmente era por causa do trabalho. Então, virou uma pauta urgente, porque ainda mais agravada pela pandemia, né? Acho que a pandemia também trouxe todo esse aspecto e virou pauta urgente mesmo falar-se da saúde não só física, como mental, que também é um acidente de trabalho, é uma doença ocupacional. Como eu falei, né, burnout, ansiedade, depressão, são algumas dessas doenças, né? Mas elas são as principais ou existem outras doenças que hoje em dia atingem muito os trabalhadores e são consideradas aí como doenças ocupacionais? Sim, transtorno de adaptação também. O próprio estresse pós-traumático, às vezes a pessoa tem um trabalho que às vezes ela é assaltada várias vezes, né? Ela é sequestrada, ela sofre violência, né, no trabalho, também é doença considerada doença ocupacional. Adriana, a gente fala muito hoje em dia sobre o burnout, né? Mas como a gente comentou aqui agora, não é só essa síndrome, né? Que é uma doença ocupacional, né? Existem outras, como a gente acabou de conversar, né? Quais são os direitos dos trabalhadores que são diagnosticados com essas síndromes, com essas doenças? Ele tem direitos tanto trabalhistas quanto previdenciários, né? Se ele estiver incapacitado para exercer sua função, né, não é doente, é incapacitado para exercer sua função, ele tem direito ao afastamento previdenciário. Então, ele se afasta pelo INSS e recebe pelo INSS. No caso, se ele tiver também, né, essa questão da saúde mental comprometida por causa do trabalho, ele tem direito a indenizações, danos morais, danos materiais, no caso das físicas, danos estéticos, da mental não, mas dano existencial, alguma projeção de vida dele que não se concretizou, ele tem direito a essas indenizações na trabalhista. E como que a empresa é responsabilizada nesses casos, né? O que o trabalhador ele precisa procurar ali para ele ter esses direitos? Primeira coisa, ele sempre tem que procurar um especialista, ele sempre tem que procurar primeiro uma ajuda médica, né? Ele tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, para saber o que está acontecendo com ele. Primeira coisa é a saúde dele, ele tem que olhar para a saúde dele. E aí, com o tempo, ele vai descobrindo, né, no psiquiatra, no psicólogo, se isso tem a ver com o trabalho, que às vezes a pessoa também não entende a princípio que se tem relação ou não. Porque às vezes é um desânimo, né? é uma falta de comprometimento, às vezes, da empresa com relação a ele, uma falta de valorização. Então, isso tudo pode estar atrelado à saúde mental. Então, primeiro ele procura um atendimento, né, especializado médico e depois ele procura um advogado especialista para que possa ver essa opção de processar a empresa, levando sempre em consideração que ele tem que fazer todo um histórico médico, um histórico psicológico, né? Provas de remédios, de terapias, e tudo isso é importante. E
E Adriana, a gente falou sobre a responsabilidade das empresas, né? Hoje em dia já existem algumas que se preocupam com essa questão de passar informação, de conversar, desenvolver ações, né? Para prevenir essas doenças, essas síndromes, né? Mentais no cotidiano, na vida dos trabalhadores. Como que está isso? Você acha que as empresas já se conscientizaram sobre a importância delas discutirem isso com os trabalhadores ou ainda precisa melhorar muita coisa? Tem muito a melhorar. Claro que tem empresas que são comprometidas com a saúde mental, são exemplos, né? Falam, tira essa questão do preconceito com relação à saúde mental. Temos muito preconceito ainda, né, sobre o adoecimento. É interessante porque se você fala que você está com burnout, é chique falar burnout, né? Porque você deixa muito claro que foi por causa da empresa. Agora, se você fala que tem uma depressão, uma ansiedade, isso parece que é uma fragilidade sua, o que não é, né? A gente tem que tirar esse estigma. Então, assim, tem que se falar, e agora até as normas, né, principalmente uma NR01, está modificando essa questão. A partir de 26 de maio agora, de 2025, todas as empresas vão ter que monitorar aqueles riscos que levam ao adoecimento mental, os riscos psicossociais. Então, assim, é obrigatório que a empresa fale sobre isso e, mais do que isso, envolva o trabalhador. A questão de vou fazer um programa sem ouvir o trabalhador, faz uma massagem, né? Tipo, coloca aquelas cadeirinhas. Sem estar um ambiente sadio, não adianta muita coisa. A pessoa vai lá, o trabalhador vai lá, faz a massagem, mas continua no ambiente tóxico. Então, assim, não só falar, trazer e fazer ações. A lei manda que se faça ações para diminuir ou erradicar todos os riscos psicossociais. Você falou aí dessa nova norma, né? E como é que está a legislação? Ela tem se adaptado, tem novas condições chegando aí para tratar sobre isso, sobre a importância de cuidar da saúde mental do trabalhador? Muito importante sua pergunta, porque a Constituição Federal, lá de 88, já se falava em ambientes físicos e mentais saudáveis para o trabalhador. A lei, a NR01, trouxe essa questão desse levantamento desses riscos que podem adoecer. Então, assim, houve um avanço muito grande, porque riscos psicossociais já está na OIT, né, já se fala nisso há 40 anos. Então, agora foi implementado. O Brasil foi o último país da América Latina a implementar os riscos psicossociais na legislação. Então, assim, está havendo um debate muito grande com a sociedade, onde você abre, e todas as redes sociais só se fala nisso, então assim, foi um avanço muito grande. E quando um trabalhador, ele se afasta, e aí ele vai voltar para o trabalho, né? Como que a empresa tem que se preparar para receber esse trabalhador que passou um tempo afastado, um tempo fora, né, por conta ali de algum problema, de alguma doença mental causada pelo serviço, né? Então, como que a empresa tem que se preparar para receber esse colaborador de volta e como que o trabalhador precisa se preparar também para essa volta? Sim, ele tem que ter, primeiro, o apoio do seu médico assistente, do seu psiquiatra, do seu psicólogo. Esse médico tem que prescrever, olha, eu tenho que evitar tais e tais atividades, ou eu tenho que ficar em tal ambiente. E a empresa recebê-lo de forma gradual também, vendo as possibilidades, né, a sua capacidade física, a sua capacidade mental e trazer acolhimento. Acho que a palavra é essa, acolhimento. A empresa acolher esse profissional e com certeza vai voltar à produtividade de forma plena. Adriana, muito obrigada por participar aqui no NT Vale junto com a gente, por trazer essas informações, né, que muitas vezes a gente não tem conhecimento sobre todos esses nossos direitos. Então, obrigado por esclarecer tudo isso, por trazer tanto detalhe aqui pra gente. Eu que agradeço, Carol.